Fala galera, mais uma vez aqui eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, que já está na sua 31ª rodada. E essa rodada teve Clássico Carioca, teve Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã. O Maracanã não estava muito cheio, estava meia boca, mas teve um bom jogo. Escutei muitos comentaristas aí, muitos analistas, até sair no jornal, que o jogo foi muito fraco. Sinceramente, eu não achei o jogo muito fraco, não. O jogo foi empate de 0-0. O resultado não foi bom, a meu ver, para nenhum dos dois. Porém, o Flamengo continua ali na sua briga, na sua caminhada a Libertadores. O Vasco também luta pela Libertadores, mas um pouquinho mais atrás. Teve a derrota do Santos. Se o Flamengo ganhasse, encostava mais, chegava ali aos 49 pontos, ficava a 4 pontos do Santos. Porém, o jogo foi 0-0. O jogo foi excepcional? Não foi excepcional. Mas no total, se tivesse que ter um vencedor, o vencedor seria o Flamengo. Jogou muito mais? Não jogou muito mais. Só que o Flamengo acabou trabalhando melhor a bola, ficando mais com a bola. O problema do Flamengo é que o Flamengo chega até o ataque, toca e não tem o finalizador. Falta alguém ali de confiança para o time poder tocar a bola para ele empurrar para dentro. E o Flamengo faltou isso. O time do Vasco se embolou um pouco, se enrolou com a marcação do Flamengo que estava boa. Eles estavam conseguindo neutralizar os contra-ataques do Vasco. A única mudança que o Rueda fez, até muito boa, que eu achei que o Rueda ia colocar o time todo reserva e não colocou o time titular. Acho que ele aprendeu. A única diferença é que ele colocou o Rodolfo no lugar do Hever, que se machucou, e entrou com o Márcio Araújo, porque o Cuejá estava suspenso. O restante do time foi o mesmo que jogou contra o Fluminense. Então vamos lá para a gente dividir esse jogo aí. O Vasco. Bom, falar do Vasco primeiro. O Vasco, não gostei da partida do Vasco. Não gostei. O Vasco procurou muito pouco o jogo. As chances de contra-ataque que o Vasco teve não foram muitas. Ele não conseguiu encaixar. As melhores oportunidades do Vasco foi pelo lado direito do ataque, com o Madison, o Pikachu e o Nenê encostando ali, porque o Trauco marca muito mal. E o Vasco teve uma grande chance com o Madison, que o Rodolfo tirou num contra-ataque rápido que o Vasco fez, justamente quando o Trauco subiu e perdeu a bola, ficou um buraco ali atrás, até porque o Rueda fez uma inversão do Everton com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro marca menos, o Everton ajuda na marcação. Quando o Everton Ribeiro ficou do lado do Trauco, ficou uma avenida, né? E o Vasco acabou aproveitando essa oportunidade e poderia ter chegado ao gol por ali no primeiro tempo. Mas o Vasco no primeiro tempo teve até um certo tempo que o Vasco teve mais domínio de bola, tentou tocar mais a bola, mas não conseguia. O Nenê ficou encaixotado ali entre o Arão e o Márcio Araújo. O Matheus Vital ficou correndo de um lado para o outro, mas também não conseguia criar muito, porque o Nenê não estava bem, o Pikachu não estava bem. Ou seja, o time do Flamengo conseguiu encaixar a marcação e o Vasco não estava conseguindo direito sair dessa marcação. O Vasco também atacava, mas sem muita vontade, sem aquela disposição de atacar, porque estava com medo de tomar o contra-ataque e tomar o gol. Terminou o primeiro tempo, o Flamengo um pouco melhor, o Flamengo teve algumas chances, o Vasco até teve, como eu falei, mas no geral o Flamengo foi melhor. No segundo tempo, foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Vasco dando a bola para o Flamengo criando mais, o Vasco tentando sair no contra-ataque, só que o Vasco no segundo tempo ainda estava pior do que o primeiro, que não conseguiu, apesar do Vasco ter conseguido uma bola na trave, num chute que bateu no Juan e bateu na trave, um chute do Nenê numa jogada rápida, porque toda vez que o Vasco acelerava o jogo, o Vasco levava alguma vantagem, só que o Vasco não estava acelerando muito o jogo, parece que estava com medo de dar o contra-ataque. E o Flamengo estava conseguindo muito contra-ataque em cima do Ramon. Como o ataque mais forte do Vasco era em cima do Trauco, o do Flamengo era em cima do Ramon, que o Ramon estava errando muito. O lado mais fraco do Vasco foi o Ramon, estava errando muito.
Vi ali o Wellington aparecendo bem. O Wellington, como eu falei, é o Márcio Araújo bem melhorado, mas ele é bem mais melhorado que o Márcio Araújo, só que o Wellington acaba jogando numa posição diferente, que quem ficou marcando no time do Vasco foi o Jean, ficou mais parado, e o Wellington tentando sair mais, porque nem o Nenê estava conseguindo criar, nem o Matheus Vital, eles estavam muito bem marcados, então quem tinha que correr, quem estava com mais liberdade é o Wellington. Como ele não tem muita habilidade, ele acabou não criando muito, mas no segundo tempo o Vasco até tentou, teve essa bola na trave, porém, a meu ver, o Vasco caiu um pouco, foi um pouco pior do que o primeiro tempo. O Vasco não jogou bem todos os tempos e no final da partida acabou ficando com 10, não porque foi expulso, mas que o Zé Ricardo já tinha feito as substituições e acabou que o Ramon se machucou e teve que sair e ficou com 10. Aí o Flamengo foi todo para cima, mas mesmo assim não conseguiu. O Flamengo teve boas jogadas, porém não deu para o time do Vasco. O Vasco conseguiu empate e para o Vasco foi um bom resultado. Para o Vasco foi um bom resultado, porque, na boa, com todo o respeito, a torcida do Vasco, o time do Vasco, com o elenco que o Vasco tem, já está brigando pela Libertadores, é um feito muito do positivo para o time do Vasco. Muito do positivo, e o empate até que foi um lucro para o time do Vasco e para os vascaínos. Mas o Vasco não jogou bem, não gostei do time do Vasco, meio medroso no ataque, meio acanhado no ataque e deixou se marcar muito facilmente. O Flamengo, falar agora do Flamengo. O Flamengo foi melhor, os dois tempos foi melhor, deu algumas brechas, principalmente com o Trauco, tem que consertar aquela parte. Tem que consertar aquela parte com o Trauco ali, porque o Trauco tá muito, ele marca muito mal, ele dá muita brecha, ele sobe muito e tá deixando muitas costas. Não pode fazer essa inversão Everton Ribeiro e Everton, porque fica um buraco ali. Tá fazendo muita falta o Berrio e o Flamengo precisa urgentemente de um centroavante. Urgentemente no centroavante. Paquetá correu muito, mas não é o centroavante. Paquetá perdeu a oportunidade que o Flamengo poderia ter marcado com ele no primeiro tempo. O Flamengo toca, domina o jogo, tenta criar. O Everton Ribeiro tenta, de vez em quando o Everton Ribeiro cai para o meio, o Diego vai para o lado esquerdo. O Flamengo tenta criar, mas quando o Flamengo chega na entrada da área, não tem o que fazer. O Flamengo não sabe o que fazer porque não tem o centroavante. Fica faltando, esse centroavante está fazendo falta ao time do Flamengo. E o Flamengo cria, fez isso no primeiro tempo, teve chance de fazer gol, como o Vasco também teve chance, mas o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. No segundo tempo aconteceu a mesma coisa, o Flamengo foi superior ao Vasco, criou, dominou a bola, pegava o jogo, trabalhava lado direito, lado esquerdo, fazia inversões de jogo. Esqueci de falar do Vasco. O Vasco fez as inversões de jogo muito bom do lado direito para o lado esquerdo, do lado esquerdo para o lado direito, principalmente do lado esquerdo para o lado direito, aonde pegava as costas do Trauco, e o Flamengo também fez isso, fazia essa inversão de jogo de um lado para o outro, só que falta o centroavante. Depois de muito tempo, o Rueda trocou, colocou o Vinícius Júnior e colocou o Viseu. O Viseu teve pelo menos duas chances claras de fazer o gol, uma cabeçada, estava ele e o goleiro do Vasco, ele cabeceou errado. O Flamengo precisa de um centroavante urgente, não era o Flamengo ter liberado o Damião. O Damião está fazendo uma falta danada. O Flamengo precisa para o ano que vem um centroavante para ser reserva do Guerreiro, caso o Guerreiro fique. E o Guerreiro não é aquele centroavante matador, ele ajuda muito, mas não é aquele centroavante matador. O Flamengo precisa de centroavante matador. Hoje, se o Flamengo tem um centroavante, se o Flamengo hoje tem o Dourado, tem o Roger, tem o Luiz Fabiano, se o Flamengo tem um centroavante, aquele cara de área, o Flamengo tinha ganho o jogo. Porque o Flamengo foi melhor, trabalhou melhor a bola e chegava na entrada da área, o Flamengo se atrapalhava que não sabia o que fazer. O Vasco fazia as duas linhas ali, o Flamengo tabelava, mas faltava o centroavante. E terminou o jogo 2-0, 0-0, quer dizer, o Flamengo ainda teve uns 7, 8 minutos com um jogador a mais, mas faltava o centroavante, faltou aquele jogador que parte para cima. O Everton Ribeiro não vai à linha de fundo nunca, o Everton Ribeiro não está
tentando o drible. Quando o Vinícius Júnior entrou, que ele tentou o drible, tentou jogadas, conseguiu até uma falta boa que o Diego bateu, mas falta mais daquela fome de entrar na área, falta mais da jogada individual e falta principalmente o centroavante. O Flamengo hoje não fez o gol e não ganhou por falta do centroavante. Meus amigos, continua Flamengo e Vasco na disputa aí para chegar a Libertadores. O Santos deu um mole aí, perdeu para São Paulo. São Paulo saiu um pouquinho mais daquela zona ali da degola. O técnico do Santos foi mandado embora depois dessa derrota. Se o Flamengo ganha, encostava no Santos. Se o Vasco ganha, passava o Flamengo. Só que isso não aconteceu, deu 0-0. Bom para os dois? Bom que ganharam um ponto, mas foi melhor para o Vasco, na meu ver, foi melhor para o Vasco do que para o Flamengo, que o Flamengo jogou melhor e poderia ter ganho, até porque tem uma equipe melhor. Mas não deu nem para Vasco nem para Flamengo. Então, torcidas vascaínas e flamenguistas, obrigado pelo apoio, obrigado aí pelas curtidas. Hoje estou fazendo num cenário diferente, que eu estou fora de casa, estou fora do estúdio, estou na casa da minha mãe aqui, fazendo uma visita a ela aqui no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, eu moro no Rio, porém, eu moro na região dos Lagos, em Rio das Ostras, um pouquinho distante, 3 horas mais ou menos daqui de onde eu estou, e não vai dar para mim fazer o meu cenário, então vai do jeito que está. Mas mesmo assim, essa foi a minha análise sobre o jogo Flamengo e Vasco pela 31ª rodada do Brasileirão, que deu 0-0. Agora é aguardar a 32ª rodada, que o Flamengo pega uma parada indigesta, vai pegar o Grêmio fora de casa e o Vasco vai jogar com vitória em casa, outra parada indigesta. Então, meus amigos, essa foi a minha visão, a minha análise do jogo. Então, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um abraço, até mais, tchau.